Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana nós vamos falar sobre artigo de opinião. Eu acho que vocês viram, né, na apostila que nós temos aí alguns textos argumentativos, né? E um deles sobre a exploração indígena é um artigo de opinião. Então, primeiramente, professor, o que é um artigo de opinião? Vamos lá. O artigo de opinião é aquele texto em que o autor expressa sua opinião sobre algum assunto que ele queira falar. Então, perceba que o próprio nome já diz, né? Artigo de opinião, estou dando a minha opinião. Então, geralmente, essa pessoa, ela tem um conhecimento sobre esse assunto para falar, ou ela já leu, fez pesquisa para estar podendo falar sobre aquilo. Então, geralmente, um artigo de opinião nunca vai ter uma pessoa que não fez pesquisa alguma sobre o assunto ou que não domina tal assunto, tá bom? O artigo de opinião, ele se utiliza principalmente de argumentos. O que são os argumentos, pessoal? O argumento é as razões que eu utilizo para que o meu leitor concorde com a minha opinião. Vamos citar um exemplo. Se eu quero falar sobre isolamento social em tempo de coronavírus, e se eu sou uma pessoa que eu sou a favor desse isolamento social, eu tenho que dar razões, argumentos que comprove que eu estou certa de que temos que fazer o isolamento social para a prevenção do corona. Então, percebam, se eu falo a favor desse isolamento social, eu tenho que dar razões ou argumentos para que meu leitor veja o que eu estou querendo dizer e que concorde comigo. Primeiramente, é isso que uma pessoa que escreve artigo de opinião vai querer, tá bom? E como que é escrito um artigo de opinião? Um artigo de opinião, ele é escrito de forma dissertativa ou expositiva, ou seja, eu vou estar expondo e falando sobre aquele assunto, não é? E como que eu divido os textos dissertativos e vamos colocar aí os expositivos? Introdução. O que é introdução? É quando eu apresento o assunto. No caso do artigo de opinião, eu vou estar apresentando o meu ponto de vista, né? Ou apresentando sobre a temática que eu vou falar. O desenvolvimento, que é a parte do texto maior, em que eu falo sobre os argumentos que me levam a crer que a minha opinião é a correta e os argumentos que vão fazer com que o meu leitor concorde comigo. E eu tenho a conclusão, que é o quê? É o momento que eu fecho a minha ideia e também proponho soluções. Bom, se eu sou a favor do isolamento social, eu como um bom escritor de artigo de opinião, eu tenho que colocar no final as soluções para que aquelas pessoas que discordam de mim ou que falam que o isolamento social não é a melhor opção. Então, eu tenho que propor soluções. Então, esse texto vai ser escrito em forma de prosa. O que é forma de prosa, professora? Lembra que prosa é em forma de linha e parágrafo? Então, eu vou escrever de linha e parágrafo, normalmente, que é diferente de eu escrever um poema, que é com estrofes e versos, né? E que não utiliza toda a margem do texto, ok? Então, vai ser em forma de prosa. Vai ter como características, primeira coisa, o artigo de opinião, ele tem que ser atual. Não adianta eu dar minha opinião sobre uma coisa que já aconteceu há muito tempo e que não vai trazer novos sentidos para a sociedade atual. Então, ele tem que ser novo, um tema atual. Eu tenho que dominar o assunto, como eu já falei, sobre o que eu vou falar. Eu tenho que escrever na primeira pessoa do singular. Quem que é a primeira pessoa do singular? Vamos voltar lá. Eu. Então, se eu vou escrever, né? Eu vou colocar assim, percebi que o isolamento social é importante por causa disso. Perceba, eu estou escrevendo em primeira pessoa, eu estou falando. Ou vou escrever na primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós percebemos que o isolamento social é importante por causa disso, disso e disso. Resumindo, pessoal, artigo de opinião, ele tem que ser objetivo. E no final eu tenho que assinar, porque senão não vai validar minha opinião, né? Você pensa, eu vou tentar convencer você do que eu quero dizer e no final eu nem assino o meu nome. Então, toda pessoa que escreve um artigo de opinião, ele tem que assinar embaixo o nome, ok? Então, lembrando que o artigo de opinião, ele se utiliza de argumentos. Se eu defendo o isolamento social, eu tenho que utilizar argumentos que convençam você, leitor, de concordar comigo. Ok, pessoal? Era mais ou menos isso, tá?